cima, quando você tem a disbiose ou o intestino poroso, ele abre o espaço entre uma célula e outra. A bactéria cai no vão. E o lipopolissacarídeo, que é a casca da bactéria, cai na corrente sanguínea. A pessoa começa a ficar inflamada. Eu vou muito, assim, por exemplo, mulheres, né? Falando de fibra. Fibra é um ponto legal que dá para falar de intestino, mulheres e homens. A fibra, cara, ela é um carboidrato que não é absorvível totalmente, ele é fermentado. Então, tem dois tipos de fibra, classicamente. Fibra solúvel e fibra insolúvel. Então, para facilitar, o alface. Quando você come alface, não tem aquela crocância. Uhum. Fibra insolúvel. Casca. Faz sentido. Berinjela. Dentro da berinjela não tem aquela polpa. Então, aquela polpa é fibra solúvel. Então, todo alimento vegetal tem um pouco das duas. Alguns mais, outros menos, mas essa é a jogada. Então, quando eu tenho fibra total, teoricamente na literatura, a cada 1.000 calorias de dieta, eu tenho que ter pelo menos 10 a 15 gramas de fibra por 1.000 calorias. Tá aquela velha história, tipo 30 a 40 gramas de fibra por dia numa dieta. Só que quais alimentos eu vou ter na dieta para alcançar esse total de fibra? Então eu tenho que fazer essa mistura. Tipo, por exemplo, se eu colocar aveia no café da manhã, eu tenho um carboidrato que tem fibra. Se eu colocar aveia, mamão junto, já dei uma oferta de fibra. Agora, se eu tirar a aveia, tirar o mamão e colocar só o pão branco, o que acontece com a fibra? Não tem. Nada contra. Tipo, então o cara quer comer um pão francês, mas ele pega metade do pão francês e uma parte do mamão com um pouco de fibra para bater o carboidrato, mas tendo os dois. Aí o almoço tem salada, legumes. Normalmente eu ensino o pessoal que o legumes cozido para congelar a marmita é mais fácil do que a salada crua. A salada crua ela queima no gelo. Eu pedi isso pra minha nutra. Eu falei assim, tem como ser legume? Porque facilita, né? Facilita. Pra levar a marmita. Exato. A gente tá fechando agora um restaurante Nutricorpo na aclimação, na Inner Choice, que é a academia. Lá dentro a gente vai começar a formatar as refeições pros clientes. E eu já tive a experiência que chama branqueamento. Qual que é a ideia? Eu pego o alimento, cozinho, peso, coloco na marmitinha e congelo. Ele dura. Ele fica lá estocado. Se eu fizer isso com tomate e alface, não vai dar certo. Então, brócolis, berinjela, abobrinha, chuchu. Chuchu tem mais água, mas... Enfim, legumes como um todo. Você pode fazer um legumes no bafo, colocar na tua marmita e congelar, junto com arroz e com o patinho moído, por exemplo. Já era. E aí eu ensino a galera, tipo, tentar fazer isso em casa. Só que é difícil às vezes. Aí à tarde, o piscínio que eu falei pra você, o que eu coloco? Às vezes o cara come arroz e feijão. Feijão é fonte de fibra, boa pra caramba. Se ele não come salada e legumes, se ele polvilhar um pouco de piscínio, parece uma farinha. Dá saciedade. A crepioca de manhã, que é tapioca com ovo, joga um pouquinho da fibra. À tarde, se ele pegar uma fonte de fibra, por exemplo, se tem ali aveia com iogurte e uma dose de whey, ele faz uma misturinha à tarde para comer que tenha fibra e carboidrato. Então perceba que não vou usar um alimento só, eu tenho uma ideia ali do que a pessoa já usa para colocar, mas normalmente a galera não usa esse tipo de alimento, usa mais coisa branca. Tá, batata branca, arroz branco, macarrão branco, tudo bem, nada contra. Eu consigo fazer o prato de alimento que tem arroz branco também ter fibra por outras fontes. Aí entra naquela questão da carga glicêmica, né? Então as mulheres, quando eu vejo, é muito mais fácil ter assim a questão de ter problema intestinal nas mulheres. Então eu preciso aumentar água e fibra das mulheres. Homens têm o intestino mais fácil de regular. Então se eu dou muita aveia, o cara solta o intestino. Então, imagina, é engraçado porque hoje em dia, como eu falei, o intestino ele é um ponto que eu preciso entender da pessoa. É um ponto crucial, porque tudo passa por ele. Eu sou nutricionista, eu prescrevo comida, vai passar por ele, certo? Alimento. Então, como o intestino do meu cliente funciona? Então, vamos lá. O intestino, se a gente pegar a célula dele, o enterócito, sabe cerda de escova de dente? Imagina um carpete, uma escova de dente que tem um monte de cerdas, tipo microvilosidades. O intestino parece um carpete, se você olhar na microscopia. Uma vilosidade, assim, tipo célula vilosidade. Aí, quando você tem essas vilosidades, o intestino saudável ele tem um carpete alto. E tem um muco, chama muco polissacarídeo, como se fosse um muco de proteção dele. E as bactérias? A gente vive em simbiose com bactérias. Sejam elas bifidobactérias, lactobacillus ou bactérias putrefativas também. Então é uma mistura ali. Então se eu tenho uma alimentação que tem pouca fibra, eu vou começar a alimentar com coisa branca, sem fibra, alimento ultraprocessado, gordura, sal, açúcar. O que vai acontecer com o muco polissacarídeo? Vai diminuir
e a velocidade da pessoa vai diminuir. Sabe pneu de bicicleta quando você raspa muito no chão derrapando? Lembra aquele pelinho que tinha no pneu novo? Que some, né? Isso, some o pelo do intestino. Aí. Aí esse intestino começa a ficar, entre uma célula e outra, tem tipo uma comunicação, assim, chamam de tecido tight junction, que seria a ligação. Então o intestino, você olha, ele está ligado. Aqui em cima, quando você tem a disbiose ou o intestino poroso, ele abre o espaço entre uma célula e outra. A bactéria cai no vão. E o lipopolissacarídeo, que é a casca da bactéria, cai na corrente sanguínea. A pessoa começa a ficar inflamada. Pela falta de fibra e pela má alimentação. Então, perceba que não é o alimento especificamente, é o hábito de uma alimentação que vai mudar a mucosa, que está fechada, ela vai começar a perder a água, perder capacidade de ligação, ela vai abrir. Quando a bactéria aqui de cima tem essa oportunidade, ela passa para luz, para a parte da corrente sanguínea. Então, não é o alimento em si que inflama, mas o hábito de ter comido ele várias vezes. A gente chegou num ponto bem importante agora. A galera meio que rotula hoje em dia alimento inflamatório e não inflamatório, certo? Sim. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa saudável igual você, que você come, né, saudavelmente agora, tem controle corporal. Se você come hoje um hambúrguer com a sua namorada, com a sua esposa à noite, algumas pessoas vão falar que esse hambúrguer é inflamatório, certo? Só que é um hábito você comer ele todo dia? Seu intestino está regulado? Sua gordura está dentro do valor normal? Sim. Então, ele não vai causar um problema em você, igual um cara que está com sobrepeso, obesidade, resistência periférica à insulina e o intestino zoado. Então, é quem recebe o alimento. Qual é a situação corporal que você se encontra perante aquele alimento. Lógico, quando se classifica inflamatório ou não inflamatório, é pela qualidade. Então, se sabe que hambúrguer, gordura saturada, carboidrato simples, pouca fibra, vai machucando o intestino, esse intestino vai ficando fraco e aí vai causando uma inflamação posterior, certo? Agora, não que o alimento vá diretamente inflamar o seu sangue. Tipo, não tem uma ligação direta com isso. É um hábito formado que vai gerando a inflamação. E quais são os sintomas que a pessoa está inflamada, por exemplo? Esse é um ponto assim, ó. Quando já a obesidade já está instalada e ela está com aquela resistência periférica, aquele complexo que a gente falou, algumas pessoas têm problema em articulação. O sistema imune fica ouriçado pela inflamação e ele começa a fagocitar a articulação da pessoa. Exemplo. Eu não consigo detectar isso no sangue especificamente, tá? Mas um fator que eu consigo ver que a pessoa está acima do valor normal de inflamação chama proteína C reativa, PCR, hepático. O fígado, ele entende que ele não está conseguindo dar vazão no que você está comendo e no excesso de gordura que você está tendo, e ele começa a ficar inflamado. Então, um ponto que eu consigo pegar na bioquímica plasmática de exame bioquímico é a PCR. Aí, olha só que legal. Legal assim, né? Tipo, inflamado, PCR inflamado, então eu vejo o perfil lipídico do cara tá alto, colesterol, LDL, tá tudo zoado. Quando o médico pede a ressonância de abdômen, ele tá com gordura no fígado. Então, a inflamação foi detectada no sangue, mas se entende que o fígado já tá com gordura estocada. E aí ele começa a gerar essa PCR mais alterada, que é a proteína C reativa, chama proteína de fase aguda. O fígado libera ou não ela, dependendo da situação corporal da pessoa. Sistema imune tem muita ligação com a inflamação. Então, a pessoa começa a ter a disbiose intestinal, ou o intestino poroso, ou a questão de você desbalancear a bactéria, também gera essa inflamação que vai sendo polvilhada na corrente sanguínea. Só que ela é dita como inflamação crônica de baixa intensidade. Anos. Porque acho que é bom puxar isso da fisiologia básica. Quando a gente fala em inflamação, é um mecanismo do corpo em você consertar algum tecido. Então, se alguém lembra de biologia que é da área, tipo, os sinais de inflamação é calor, tumor, rubor e dor. Tipo, você corta o dedo, você corta a pele. O que vai acontecer? Você abriu o tecido. Então, o sistema imunológico vai perceber que o seu tecido foi rompido, o tecido libera histamina, que é um componente vasodilatador, então vai vasodilatar. Aí a inflamação seria o quê? O sistema imunológico ele está limpando o corte.
e ele causa inflamação. Então, a célula originária que causa inflamação no corpo é o sistema imunológico. Então é meio que pra proteger, né? Exatamente. A cicatrização você vai fagocitar aquele tecido que foi cortado, a própria célula do sistema imune vai ficar lá para sedimentar um novo tecido. E a inflamação diminui. Acabou. Então, existe uma intensidade. Você machuca o pé, machuca o músculo, inflama, tem que tomar anti-inflamatório e depois regride. A galera confunde que o alimento, não é que ele causa esse mesmo processo, mas ele vai mudando o comportamento do tecido do corpo, em especial o intestino e tecido adiposo, e esses níveis de inflamação circulantes vão ficar alto. Aí que a galera fala da inflamação. Saquei, cara. Mas eu não posso falar que tipo, a tapioca inflama, o pão inflama. Você entende? Tipo, não posso diretamente botar um causador. Não é um só, é o contexto da vida do cara. Por exemplo, se o cara não dorme direito, ele fica inflamado.